Olá, bem-vindos para mais uma aula de matemática. Os assuntos passados nós abordamos adição. Agora nós vamos entrar nos assuntos de subtração. Esse assunto ele se encontra na página 52 do livro de matemática. Vocês vão pegar o livro agora de matemática, vão abrir esse livro na página 52 para acompanhar a explicação desse assunto. Tudo ok? Então vamos lá. De início logo nós temos três personagens. Temos o Arnaldo, temos a Lúcia e a Júlia. Vamos ler o que cada um diz. Veja só. O Arnaldo diz assim: eu quero comprar uma bola de futebol que custa R$55, mas só tenho R$32. Quanto dinheiro falta para Arnaldo completar a quantia que precisa para comprar a bola? Essa é uma pergunta referente a Arnaldo. Vamos ver então a Lúcia. Lúcia diz assim: uma boneca custa R$135 e a outra custa R$98. Qual é a diferença de preço entre as duas bonecas? Enquanto que a Júlia diz assim: eu tinha guardado R$220, mas gastei 45 no passeio ao parque. A pergunta, então, que se refere a Júlia: com quanto dinheiro Júlia ficou? Sempre que temos situações de completar uma quantidade, de comparar uma quantidade ou de tirar uma quantidade de outra, usamos a subtração. Veja então um primeiro exemplo que se encontra aí na página 52 do livro, que diz assim: uma escola promoveu um campeonato de basquete e vôlei entre os alunos. Dos 2.769 alunos, 1.421 escolheram jogar basquete. Aí vem a pergunta: quantos alunos jogaram vôlei? Bom, vamos então resolver. Quantos alunos tinha na escola? Primeira situação. Quando eu vou fazer então uma subtração, eu tenho que de uma quantidade maior, eu tenho que tirar uma quantidade menor. Nesse caso aqui, o total de alunos da escola, 2.769 alunos. Primeira situação, 2.769 alunos. Bom, quantidade de alunos da escola. Então, desses 2.769, eu vou tirar a quantidade dos alunos que escolheram jogar basquete. Quantos alunos escolheram jogar basquete? 1.421. Veja só, nesse caso aqui eu vou fazer uma subtração para me saber quantos alunos jogaram vôlei. Então, para resolver a subtração, o sinalzinho de subtração é esse. Coloco, armei a continha direitinho. Agora, observe que eu coloquei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Então, agora vamos à resolução. A resolução acontece da direita para a esquerda, assim como na adição. Vamos lá, então. 9. Eu tiro 1. Fica 8. 6. Eu tiro 2. Fica 4. 7. Eu tiro 4. Fica 3. 2. Eu tiro 1. Fica 1. Quantos alunos, então, jogaram vôlei? Jogaram vôlei 1.348 alunos. Agora, tomando como base essa operação aqui, essa primeira aqui que a gente fez, eu quero trazer para vocês aqui um quadro, preste bem atenção, que mostra os termos da subtração. Veja só, o quadro é esse daí, tá ok? Então, veja só, 2.769 nós chamamos de minuendo, 1.421 é chamado de subtraindo. E o resultado dessa operação
desses 2.769 menos 1.421, esse resultado a gente chama ele de diferença. Então, esses são os termos da subtração. Vamos então para frente. Então, nessa primeira situação aí, nós utilizamos a subtração para calcular a diferença. Agora, vamos ao segundo exemplo, onde nós vamos utilizar a subtração para calcular valores em situações onde precisamos saber sobras ou faltas. Veja só na página 53. Vamos para o problema. Diz assim: Márcia juntou R$ 2.952 para comprar um computador novo. Ela pesquisou e encontrou uma oferta de computador no modelo que ela queria por R$ 1.719. Ela decidiu comprar o computador. Com quantos reais ela ficou? Então, no caso, Márcia tem R$ 2.952. O computador custa quanto? Nós vamos agora subtrair, nós vamos fazer uma subtração dessa quantidade que Márcia tem, nós vamos tirar o valor do computador para saber com quantos reais ela ficou. Então vamos lá. Quanto custou o computador? O computador custou R$ 1.719. Pronto, feito. Passo o tracinho, sinalzinho de menos. Então agora eu vou resolver. Agora preste atenção. Nessa situação aqui, quando na ordem o valor de cima for menor do que o valor de baixo, eu tomo emprestado da ordem do lado. Como assim? Vamos tentar entender melhor. Vamos lá. Eu tenho 2 e quero tirar 9. Posso de 2 tirar 9? Certamente não. O que é que eu vou fazer então? Eu venho no 5, preste atenção. Nesse 5, tomo 1 emprestado. Coloco pertinho do 2. Veja só. Ficou o quê? 12. E aqui onde era o 5, como eu tirei 1 do 5, agora ficou apenas 4. Agora 12 eu posso tirar 9. De 12 eu tiro 9 e fica 3. Pronto. Agora eu vou lá para o 4. 4 eu tiro 1, fica 3. Agora eu vou para o 9. 9 eu tiro 7, fica 2. E agora 2 eu tiro 1, fico com 1. Pronto, resolvido. Então, com quantos reais Márcia ficou? Márcia ficou com R$ 1.233. Observa que ela já é um pouquinho diferente, já precisa de mais atenção do que a outra, porque ela precisa tomar emprestado em alguns momentos para poder resolver aquela ordem. Vamos então para um terceiro problema que se encontra na página 54. O pai de Ricardo está economizando para comprar um carro no valor de R$ 34.896. Ele possui a quantia de R$ 21.434. Quanto falta para ele conseguir comprar o carro? Para saber quantos reais o pai de Ricardo ainda precisa para comprar o carro, pode-se calcular 34.896. Esse é o valor que o pai de Ricardo precisa para comprar o carro, tá? Ele já tem 21.434. Então, o que é que eu faço? Para saber quantos reais o pai de Ricardo ainda precisa para comprar o carro, pode-se calcular 34.896 menos 21.000, que é a quantia que ele tem,
434. Essa é a quantia que ele tem. Então, fazer aqui a subtração. Tá armado. Agora vamos ver quanto falta para ele, então, adquirir esse carro. 6, eu tiro 4, fica 2. 9, eu tiro 3, fica 6. 8, eu tiro 4, fica 4. 4, eu tiro 1, fica 3. E 3, eu tiro 2, fica 1. Quanto falta? Falta para o pai de Ricardo comprar o carro. Ele precisa ainda de R$ 13.462. E um quarto problema está lá na página 55, que diz assim: uma fábrica de brinquedos produziu no ano passado 35.384 jogos diversos de tabuleiro. Esse ano já confeccionou 19.263 jogos. Quantos jogos a mais precisa confeccionar para ter a mesma quantidade do ano anterior? No ano passado, 35.384. E o que é que eu quero com isso aqui? Eu quero saber quantos jogos a mais precisa confeccionar para ter a mesma quantia do ano anterior. Essa mesma quantia aí que eu já coloquei na tela aí, tá? Então, já foi confeccionado 19.263. Pronto. Armada a continha. Agora eu vou resolver. Tracinho, sinalzinho de menos, ok. 4, tiro 3, fica 1. 8, tiro 6, fica 2. 3, eu tiro 2, fica 1. Agora, 5 eu posso tirar 9? Não. O que é que eu faço? Agora eu vou para o tomar emprestado. Eu venho no 3, tomo 1 emprestado ao 3 e coloco ao lado do 5. Ficou o que agora? Ficou 15. Agora 15 eu posso tirar 9? Sim. 15 eu tiro 9, se você fizer as contas, vai sobrar 6. Ok. Agora para a última ordem dessa continha. No caso aqui do 3, como eu tomei o emprestado, agora ficou apenas 2. E agora de 2 eu tiro 1, fica 1. Resultado. Quantos jogos a mais precisa confeccionar para ter a mesma quantia do ano anterior? Precisa se confeccionar 16.121 jogos ainda para ter a mesma quantia do ano anterior. Então, quantas vezes for necessário, volte, reveja o vídeo. Quando estiver resolvendo os exercícios, que de repente você perceber que algumas ordens do minuendo são menores do que o subtraindo, então, e você não sabe como fazer ainda, volte ao vídeo novamente e veja lá. Sempre que a ordem do minuendo for menor do que o subtraindo, eu vou tomar emprestado para a ordem que fica do lado, para poder dar certo, ok? Vamos aos exercícios.